Olá, seja bem-vindo a mais este episódio de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 100 anos, data redonda, ali entre 5 e 16 de outubro de 1925, foram negociados na cidade suíça de Locarno 7 tratados entre 7 países: Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Bélgica, Checoslováquia e Polónia, com o objetivo de resolver as disputas territoriais entre as várias nações e garantir que a paz na Europa, saída dos horrores da Primeira Guerra Mundial, seria efetivamente uma paz duradoura. E entre 1925 e 1930, ali 5 anos, o Pacto de Locarno teve realmente o efeito de melhorar o ambiente entre os vários países que o subscreveram, e a expressão espírito de Locarno impôs-se enquanto sinónimo de uma tentativa para a resolução pacífica de quaisquer conflitos que pudessem surgir na Europa. Esse espírito foi definitivamente enterrado 10 anos depois, em 1936, quando Adolf Hitler decidiu enviar as tropas nazis para a região desmilitarizada da Renânia, perante a passividade dos vários subscritores dos tratados de 1925. Mas a verdade é que, Rui, o chamado espírito Locarno existiu, mas será que ele foi apenas um sonho bonito, surgido em 1925, que sempre esteve condenado ao fracasso, ou foi mesmo Hitler que estragou tudo e o espírito Locarno, na verdade, foi um sonho que acabou, mas podia não ter acabado, com botas escardadas e tanques, e podia não ter acabado se não fosse o senhor do bigodinho. Quer dizer, nós, no nosso tempo, julgamos, por exemplo, que a União Europeia terá eliminado todas as razões de conflitos na Europa, ao ocidente da Rússia. Sim. E esse é basicamente o mesmo estado de espírito dos europeus de 1925, de há 100 anos. Rui, obrigado por começares este podcast de forma tão animadora. Não, mas eles também julgaram... O nosso sentimento presente era o sentimento. Obrigado. Também julgaram que tinham conseguido a mesma coisa com o Tratado de Locarno. Tinham passado 7 anos sob o fim da Primeira Guerra Mundial, 6 anos sob o Tratado de Versalhes, que tinha posto fim ao conflito, e eles julgaram que sim, também eles julgaram que, bem, a partir de agora vamos ter... acabaram-se as guerras na Europa. Portanto, há duas questões, como aquelas que puseste aqui. A primeira é saber se a ideia de uma paz definitiva na Europa em 1925 foi uma ilusão apenas, uma coisa sem qualquer fundamento. Quer dizer, nós sabemos, obviamente, que em 1939 houve outra guerra mundial e, portanto, julgamos que tudo estava destinado a fracassar. Mas isso, às vezes, é um dos erros da história, ou de quem olha para a história retrospectivamente. Sabe o que é que aconteceu depois e, portanto, julga que eles, estava-se mesmo a ver e eles não viram. Mas estava-se mesmo a ver. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, obviamente, é sobre se foi só por causa de Hitler portanto, se não teria havido, se sem Hitler não teria havido conflitos e guerras na Europa. Exatamente. Portanto, é saber, bem, então foi só o Hitler que veio estragar tudo, ou imaginemos que uma história contrafactual sem Hitler, Locarno teria sido suficiente para dissipar quaisquer razões para conflitos militares na Europa. Explicaste muito bem as minhas duas perguntas. Pronto. Então vamos agora vamos tentar responder. Pronto. A resposta à primeira questão. É: não se tratou de facto apenas de uma ilusão. Isto é, em 1925, acho que uma pessoa bem informada, e que não fosse apenas bem intencionada, mas bem informada. Não precisava de ser uma pomba. Uma pessoa bem informada não é apenas... Podia concluir que as razões para os conflitos militares na Europa tinham sido eliminadas, tanto quanto possível, em Locarno, pelas negociações entre estes países. E para perceber isso, temos de perceber onde estava a Europa em 1925 e onde é que tinha estado a Europa 6 anos antes, no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, 1919. O imediato pós-guerra, entre 1919 e 1923, portanto, nestes 4 anos, tinha sido uma época de enorme agitação na Europa. Isto é, tinha acabado a guerra, mas tinham caído impérios,
Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, isto é, aqueles impérios que organizavam politicamente a Europa Central e Oriental. Havia uma grande indefinição de fronteiras, tinha aparecido uma quantidade enorme de Estados novos, mas não se sabia bem onde é que um acabava e o outro começava. Deixa-me só apontar, porque nós nas aulas de História realmente muitas vezes aprendemos que, bom, os impérios acabaram com a Primeira Guerra Mundial, mas isso não significa que os impérios acabaram em 1918. Ou seja, foi, realmente caíram, mas foi nos anos seguintes, não é? E não significa, quer dizer, os impérios caíram no sentido em que os imperadores desapareceram, foram-se embora, deixaram de ser obedecidos, mas não é claro que tivessem sido substituídos, quer dizer, que Estados é que os substituíam, que legitimidade é que tinham meia dúzia de políticos em Budapeste para dizer agora somos a Hungria, quer dizer, e que fronteiras é que tinha a Hungria, quer dizer, ou em Bucareste, ou nas várias capitais que surgiram a reclamar, agora as nossas fronteiras são ali. Portanto, tudo ficou indefinido, não é? As fronteiras são indefinidas. Há guerras civis dentro destes novos supostos Estados e depois, claro, há uma enorme inflação que atinge todos os Estados da Europa Ocidental. Os governos pagaram a guerra imprimindo notas e vão continuar a tentar pagar a paz imprimindo notas, e o dinheiro deixa de valer aquilo que valia antes de 1914, e isso também é um grande fator de instabilidade social. Isto é, quem tinha rendas fixas de repente está empobrecida porque o dinheiro, aquele valor nominal deixou de corresponder ao mesmo valor real que correspondia antes da guerra. E isso tinha criado perspectivas mais ou menos apocalípticas na Europa de 1918, 1919. Temia-se, por exemplo, que a Revolução Bolchevista da Rússia, 1917, pudesse contaminar a Alemanha, a Hungria, a Itália. Há tentativas de revolta bolchevista na Hungria, isto é, tipo soviético, na Hungria, na Alemanha. Vai resultar, não vai resultar? O governo bolchevista em Moscovo, a sua intenção é levar a revolução a toda a Europa. E será que vai conseguir? Não se sabe naquele momento. Talvez no meio daquele caos, daquela aflição, talvez houvesse gente suficiente para estabelecer poderes soviéticos também na Itália, na Alemanha, na Hungria. E depois há o perigo do recomeço da guerra poder recomeçar. Em 1919 é assinado o Tratado de Versalhes, em cujas negociações a Alemanha não participa, mas a Alemanha tem de assinar. Portanto, a Alemanha, contrariadíssima a assinar o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes impõe à Alemanha a culpa exclusiva da guerra. Portanto, o Tratado diz que a guerra começou exclusivamente por causa da Alemanha e, portanto, a Alemanha vai ter de pagar reparações, isto é, vai ter de pagar todos os custos de guerra dos seus adversários. Portanto, a Inglaterra, a França só fizeram guerra por causa da Alemanha e, portanto, vão ser ressarcidos todas as despesas. Portanto, é imposto à Alemanha reparações tremendas, equivalentes 5, 6% do PIB, quer dizer, que tem todo anual que tem de pagar quer à Inglaterra, quer à França. E em 1923 a Alemanha não paga as reparações nesse ano. Diz que não conseguimos pagar, não temos dinheiro para pagar. E a França e a Bélgica também era um dos países que tinha reparações, aliás Portugal também tem um país que também tinha direito a reparações, ocupam a região do Ruhr, que é a região mais industrializada da Alemanha, aquela região ali à volta do Reno. E receia-se, vai começar a guerra, a Alemanha vai repostar por esta invasão militar do seu território, os aliados voltarem a invadir. Portanto, 1923, este receio. Portanto, entre 1919 e 1923, a Europa tinha acabado a guerra tal como a guerra tinha decorrido ao Ocidente entre 1914 e 1918, as trincheiras, essas coisas todas, mas de maneira nenhuma se tinha entrado num período de paz e de tranquilidade e de segurança. Portanto, há aqui muita insegurança interna
social, política, diplomática, etc. Sim, Portanto, ou seja, o século XX viu duas guerras mundiais, mas o fim da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial foram, apesar de tudo, muito diferentes. Muito diferentes, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial também não acabou daquela maneira tranquila como às vezes se conta, isto é, as pessoas... Mas não com esta ebulição, não é? Enfim, achas? Há uma guerra civil na Grécia, já falámos aqui disso, sim, há uma guerra civil na Jugoslávia, há guerras na Ucrânia, nos países bálticos, continua até aos anos 50, porque as populações resistem ao poder soviético. Mas aqui estás no coração, desta Europa, na França, na Alemanha, etc. Portanto, nós temos esta agitação enorme e não podia haver maior contraste quando chegamos a 1925. Em 1925, as fronteiras parecem estabilizadas, isto é, a Alemanha, pelos tratados de Locarno, aceitou perder 13% do seu território para a França, para a Bélgica. Entretanto, a Revolução Bolchevista não tinha saído da Rússia. Aliás, é nesta altura que Stalin toma o poder e que lança a política do socialismo num só país, e, portanto, o governo soviético deixa de ter aquela intenção de exportar a revolução e diz aos outros, não, nós agora vamos só fazer o socialismo aqui na Rússia, na atual União Soviética. As tropas francesas e belgas saem do Ruhr e os governos, através de políticas de austeridade mais ou menos violentas, tinham conseguido dominar a inflação. Portanto, estamos numa época completamente diferente. Em 1925 estamos a entrar numa época completamente diferente dos primeiros 4 anos do pós-guerra. Os Estados Unidos estavam a desempenhar aqui um papel absolutamente fundamental, porque, de facto, os alemães não conseguiam pagar as reparações. E foram os Estados Unidos que tentaram resolver esse problema. Primeiro, sugerindo que os pagamentos que os alemães tinham de fazer fossem indexados de alguma maneira à prosperidade alemã e à sua estabilidade monetária. Isto é, fizeram a França e a Inglaterra aceitar que só seriam pagos quando a Alemanha de facto pudesse pagar. E, portanto, não houvesse uma espécie de pilhagem da Alemanha mas que a França e a Inglaterra estivessem até interessados na prosperidade económica da Alemanha, porque isso permitiria à Alemanha pagar. Por outro lado, em 1924 há um plano, negocia-se um plano que permite à banca americana começar a emprestar dinheiro à Alemanha. São de facto os bancos americanos que começam a financiar a economia alemã. Isto de facto estava-se a criar um mecanismo curioso aqui, porque os alemães deviam à França e à Inglaterra as reparações do Tratado de Versalhes. Mas, por sua vez, a França e a Inglaterra deviam aos Estados Unidos os empréstimos que os Estados Unidos tinham feito à França e à Inglaterra durante a guerra. E os Estados Unidos queriam cobrar esse dinheiro. E a França e a Inglaterra também não tinham como pagar. E, portanto basicamente, os Estados Unidos tinham interesse que a Alemanha pagasse. Os Estados Unidos emprestavam o dinheiro à Alemanha, que com isso pagava à França e à Inglaterra, que pagava depois aos Estados Unidos. Portanto, o dinheiro voltava aos Estados Unidos. Portanto, havia uma circulação de capitais. Mas esta circulação de capitais era fundamental para criar confiança. Portanto, não era uma mera, digamos, reciclagem de dinheiro. Quer dizer, era importante oleava, por um lado, os mecanismos e criava confiança na Alemanha, investimentos, etc. E como de costume, a economia alemã respondeu positivamente. A economia alemã respondeu positivamente. E, aliás, os governos respondem positivamente. Uma das coisas que está a acontecer em 1925 é a intenção de muitos governos de regressarem ao padrão ouro. Isto é, ao mecanismo monetário que existia antes de 1914, através do qual todas as moedas eram convertíveis, basicamente. Eram convertíveis umas nas outras, mas eram sobretudo convertíveis em libras esterlinas, que antes de 1914 era o principal meio de pagamento internacional. Era isso que se chamava ouro, verdadeiramente. Portanto, não eram barras de ouro. Era ouro. E isso tinha acabado durante a guerra. Portanto, os governos, para imprimir notas, tinham deixado de... suspendido a convertibilidade das suas, do seu papel, moeda,
e agora estavam a regressar a isso. Quer dizer, isto permitia, mais uma vez, os investimentos internacionais. Quer dizer, um investidor sabia que podia investir num país sem o receio desse país desvalorizar completamente a moeda enfim, e com isso fazer-lhe ocorrer perdas. Por outro lado, também era um elemento importante para o comércio mundial, isto é, não haver país a fazer desvalorizações para tornarem competitivos, portanto as moedas passavam portanto, este padrão ouro era mais uma vez a ideia em 1925 de vamos regressar a antes de 1914, ao mundo que existia antes de 1914. Quer dizer, esta é a ideia. E, de facto, a economia alemã responde. A economia alemã, que é a maior economia da Europa, responde, e a sua recuperação começa imediatamente a arrastar as outras economias. Isto é, os americanos sabiam isso. Os americanos já perceberam, se disseram bem, enquanto a economia alemã não for recuperada, a economia alemã é tão importante na Europa, a Alemanha é a maior potência industrial da Europa, enquanto não estiver outra vez em pé, a Europa não vai estar em pé. Mas, aliás, é a mesma conclusão, é a mesma princípio que vigora a seguir à Segunda Guerra Mundial também. Quer dizer, quando eles pensam num primeiro momento em pôr punições enormes à Alemanha, desindustrializar a Alemanha, aquelas coisas todas, em 1944, 45, e depois percebem que não, quer dizer, é do interesse de todos, isto é mesmo daqueles que tinham queixas em relação à Alemanha, dos países que tinham sofrido com a ocupação alemã, tinham todo o interesse em que a Alemanha se desenvolvesse, porque também os arrastava a eles. É um mercado para eles, podem exportar coisas para a Alemanha compra matérias-primas, portanto eles estão os principais interessados. E portanto, esses foram os loucos anos 20, os anos dos cabarés e os anos de 1924, 1929 são uma época de ouro na Alemanha e na Europa. Grande prosperidade, muitas mudanças sociais e culturais, as mulheres de vestidos justos, de cabelos cortados, aquilo que nós identificamos com os anos 20. O cabaré, a arte moderna, a música animada, a importação de música americana, do jazz que vem para a Europa, novos costumes. Portanto, é essa, quando nós pensamos, quando alguém nos diz os anos 20, é estes anos na Europa, 1924, os anos 20 1929. Metade dos anos 20. Mas é uma grande época, é uma época que se faz, em que tudo parece estar a correr bem e repara, não há, repito, uma pessoa bem informada, não estou a dizer um tipo bem intencionado ou com óculos cor-de-rosa, um ingênuo, não. Uma pessoa bem informada, relativamente cético, entre 1924 e 1929. É verdade que os céticos andam sempre a reparar que isto ali não está a correr bem. Quer dizer, mas não tinha razões para pensar isto vai tudo acabar pessimamente. Aliás, em relação, por exemplo, naquele episódio que fizemos sobre o Mein Kampf e o Adolf Hitler, dissemos isto é os anos em que o partido nazi na Alemanha não tem qualquer tração, tem resultados baixíssimos, e em que Hitler, enfim, como autor, escreve um segundo livro e o editor diz-lhe não vale a pena porque isto não vende absolutamente nada nesta altura, porque aquilo que você anda para aqui a dizer já não interessa, é uma época. Isto é, Hitler nos anos... O partido nazi e Hitler, entre 1924 e 1929, parecia um fóssil dos anos de 1919, 1923, que tinham sido ultrapassados. Portanto, era um tipo do passado, quer dizer, uma figura do passado, aquela altura de revoluções, de medos, de transformações, de indefinição, de insegurança, mas a Europa tinha passado isso, estava mais à frente. Bom, nós chegamos ao final da nossa primeira parte, voltamos já a seguir, até já. Olá, seja bem-vindo de volta a este e o resto é história, em que nós estamos a falar do Tratado de Locarno, que, como está a ver, foi um tratado muito, muito, muito importante, mas que depois, a dada altura, correu mal, ao ponto de hoje em dia, se nós formos à rua e perguntarmos às pessoas se sabem o que é o Tratado de Locarno, não fazem a menor ideia, a maior parte delas. E isso é significativo, mas também em relação àquilo que tu estavas a dizer, não é? Como é possível que algo que foi tão importante numa determinada época, ao ponto de se falar do espírito de Locarno e as pessoas acreditarem nisso, de repente a história, o que veio a seguir, apagou isso por quase completo. E agora vamos só explorar mais uma dimensão, que é aquela que alguém, portanto um cético, dizia assim, em público
a pessoa bem informada teria a ideia de que se tinha atingido um momento de conciliação, de estabilidade, de tranquilidade. Mas quem estivesse nos bastidores provavelmente já tinha percebido que eles nos bastidores, de facto, estavam todos a preparar-se para a guerra seguinte. Podia haver isto. Sim. E isso não é verdade. Okay. Isto é, ninguém estava a preparar-se para a guerra seguinte. Aliás, os negociadores de Locarno, que é pela Inglaterra Austen Chamberlain, pela Alemanha Gustav Stresemann e pela França Aristide Briand, eles vêm ganhar o Prémio Nobel da Paz, o Chamberlain em 1925 e o Stresemann e o Briand em 1926. E não é descabido. Isto é aquilo que nós conhecemos dos intenções deles, dos papéis deles e, portanto, daquilo que era discreto ou secreto em 1925, dá a ideia de que eles estavam empenhados naquele processo. Certo. Portanto, Stresemann é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, tinha sido chefe do governo, agora ele vai ser o ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1923 e 1929 da Alemanha, portanto é um político importante, uma figura-chave do sistema, do regime chamado da República de Weimar, na Alemanha. E Stresemann é muito interessante, porque Stresemann é um nacionalista, tinha apoiado a guerra entre 1914 e 1918, portanto não era um pacifista, mas ele está verdadeiramente convencido que a guerra não é a solução para a reconstrução da Alemanha. Ele quer que a Alemanha volte a ser uma grande potência. Portanto, ele não quer que a Alemanha seja uma pequena... o Estado vassal que o Tratado de Versalhes deixou. Ele não é um entusiasta dessa situação, mas acha que é através da diplomacia, através do sistema de tratados, que a Alemanha vai até voltar a dominar. Quer dizer, ele está convencido, não é pela guerra. Aliás, ele tem uma ideia... Ele percebe o que é que tinha acontecido. Quer dizer, uma das coisas que em 1925 toda a gente tinha percebido é que a Primeira Guerra Mundial tinha deixado os vencidos arruinados e tinha deixado os vencedores arruinados. Toda a gente tinha visto, a França e a Inglaterra estavam arruinados. A Inglaterra, que era a maior potência financeira do mundo em 1914, agora num país que devia um credor, um devedor dos Estados Unidos, em quem os Estados Unidos mandavam. Quer dizer, tinha deixado de ser aquela potência enorme e agora estava à mercê dos americanos. Certo. Tal como a França. A França, aliás, até era um país em que os americanos não estavam a emprestar dinheiro e estava aflita, completamente aflitos, quer dizer, a fazer tudo o que os americanos queriam ou tentar. Quer dizer, portanto, mesmo alguém como Stresemann dizia bem, eis o que a guerra... A opção das guerras, a única coisa que serve na Europa é para arruinar toda a gente. Sim. Quem perde e quem ganha também. Portanto, renunciou-se à guerra como meio de resolução dos conflitos. Foi também a época da Liga das Nações. Não, esse compromisso de renunciar à guerra como meio de resolução de conflitos é um compromisso, quer dizer, não é uma... O que eu estou a dizer é que não é uma mera farsa. É mesmo de gente que tinha... gente que tinha chegado à conclusão que não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena. Só vamos ficar arruinados, quer dizer. Sim. E, portanto, ou quando entregam à Liga das Nações, exato, que a Alemanha vai aderir em 1926... que a Liga das Nações deve ser a instância em quem tem razões de queixa deve apresentar lá e depois, através das instâncias de regulação da Liga, faz-se ali uma intermediação. Parece as opções mais racionais, se assim é Hitler que muda tudo. Espera, quer dizer, mas... não quer já avançar para aí? Não, quer dizer, ainda só voltar a Stresemann. Stresemann, por exemplo, quer muita coisa para a Alemanha, mas ele está convencido que, restabelecendo a economia da Alemanha e através desse sistema de tratados, portanto, de alguma maneira, se Hitler diz eu quero que a Alemanha seja a potência dominante na Europa, Stresemann diz exatamente a mesma coisa. Eu também quero que a Alemanha seja, mas pelos melhores meios. Stresemann diria, esses meios de guerras e de conquistas é um disparate, certo. Quer dizer, portanto, Stresemann não é um bonzinho, quer dizer, Stresemann não é um bonzinho, quer dizer, não é um tipo ingênuo, gosta das pessoas. Não, Stresemann é um dominador, representa o imperialismo alemão, mas alguém que tirou da Primeira Guerra Mundial a conclusão, epá, isto é a pior das opções. Quer acho dizer. Que já percebemos Pronto, isso. Certo. Isso é uma coisa muito importante para perceber como o espírito de Locarno
tinha razão de ser, isto é, não estava baseado na ingenuidade, na bondade, no indica que eles eram, na percepção, não, os homens são todos... Não, é um tratado que é organizado, como o Kant dizia, das repúblicas, também para os demónios, quer dizer, os demónios também estavam lá satisfeitos, quer dizer, esse é o ponto. Bem, agora vamos então à questão hitleriana, quer dizer, à questão de Hitler. Não, Hitler faz uma diferença gigante, quer dizer, Hitler é um revisionista, recusa o Tratado de Versalhes. Portanto, é um fator fundamental no fracasso do Tratado de Locarno. É ele que ocupa militarmente a Renânia, que é a grande zona industrial da Alemanha, que tinha ficado como zona desmilitarizada. No Tratado de Versalhes e depois no Tratado de Locarno também. E, basicamente, ele, quando em 1936 ocupa militarmente a Renânia, é o fim do Tratado de Locarno. Quer dizer, isto é, tinha sido violada uma das principais regras. Mas Hitler não é o único. Hitler não é o único fator de que se podíamos imaginar como um ponto fraco de Locarno. Quer dizer, não é necessário que tivesse aparecido Hitler unicamente. Havia outros problemas. Havia vários problemas. Qual é o primeiro? O primeiro é precisamente o objeto do Tratado de Locarno. O objeto do Tratado de Locarno é resolver conflitos territoriais entre territórios, portanto, fronteiras. É esse o objetivo de Locarno. Ora, esse não era necessariamente a principal razão de conflitos na Europa no fim dos anos 20 e nos anos 30. Isto é, meras reivindicações territoriais. O Tratado de Locarno ignorava as questões populacionais. O grande problema da Europa em 1925 e depois nos anos 30 é que havia muitas minorias nacionais a viver em Estados-nações que não correspondiam aos seus desejos. Já numa época de queda de império. Havia muitos alemães a viver na Polónia. Havia muitos alemães a viver na Checoslováquia. Havia muitos alemães a viver na Hungria. Havia muitos húngaros a viver na Roménia. Havia muitos ucranianos a viver na Polónia. E estes alemães, e estes húngaros, e estes ucranianos que viviam fora da Alemanha, fora da Hungria, fora no caso da União Soviética e da República Socialista da Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, não estavam contentes em países que se identificavam com nacionalidades que não eram as deles. Quer dizer, isto é, os alemães viviam na Polónia num Estado que era o Estado-nação polaco. E havia estes milhões de alemães que estavam ali e que não se identificavam com a Polónia, tal como havia milhões de alemães na Checoslováquia que não se identificavam com a Checoslováquia. E mais, que constituíam comunidades que estavam constantemente, sobretudo os alemães, a produzir noticiário, a dizer que nós somos perseguidos, nós somos maltratados, proíbem-nos de falar a nossa língua, nas escolas não querem ensinar alemão, somos vítimas, estamos a ser perseguidos. E, portanto, na Alemanha os jornais estão constantemente a publicar histórias, eis o que estão a fazer aos alemães na Checoslováquia, eis o que estão a fazer aos alemães na Polónia, eis o que estão a fazer aos alemães na Hungria e por aí fora. Quer dizer, isso não era um problema na era dos impérios? Não, repara, os impérios eram multinacionais. Os impérios não eram uma nação, eram dinastias. Os Habsburgos, quer dizer, nós dizemos eram alemães, mas eles não são alemães, eles são os Habsburgos, quer dizer. Os húngaros, os eslavos, os alemães que viviam no Império Austro-Húngaro estavam sujeitos ao imperador. Certo. Agora não. Agora aqueles que estão na Hungria estão sujeitos a um Estado húngaro. Certo. E eles são alemães, são romanos, são eslavos, quer dizer, e não se identificam com isso. Quer dizer, portanto, o fim daqueles impérios multinacionais tinha deixado Estados-nações, supostamente, que eram de facto também multinacionais. Porquê? Porque as populações não estavam separadas pelos territórios nestes Estados multinacionais. Nos impérios multinacionais as populações tinham-se cruzado entre elas e depois de repente aquilo é recortado em Estados-nações que não correspondem verdadeiramente à composição da população. Certo. Ora, mas já tinha, não foi o Hitler só que reparou nisso, não é? Não, nos anos 20 já é esta enorme agitação em relação às minorias nacionais. Portanto, na Alemanha já há muitos protestos pelo modo como as minorias alemãs estão a ser tratadas na Checoslováquia e na Polónia, sobretudo.
O próprio Stresemann tem a noção disso. O Stresemann tem a intenção de recuperar essa população alemã da Polónia e da Checoslováquia. Portanto, aquilo que ele quer, o Tratado de Locarno, na Alemanha, a Alemanha compromete-se a respeitar as fronteiras com a França, com a Bélgica, mas não se compromete a respeitar as fronteiras com a Polónia e com a Checoslováquia. Não tem as mesmas garantias. Portanto, aquilo é deixado vago. Portanto, aquilo que Stresemann está a pensar é que vai fazer pressão depois sobre a Polónia e sobre a Checoslováquia no sentido de os polacos e os checos reconhecerem que têm de ceder, isto é, que têm de deixar aquelas populações reintegrar-se na Alemanha com os territórios onde essas populações vivem. Portanto, o plano de Stresemann é esse. Aliás, e esse plano é aceito, por exemplo, os ingleses. Austin Chamberlain também pensa que o segredo da paz na Europa é a devolução à Alemanha dos territórios cedidos à Polónia e à Checoslováquia depois da Primeira Guerra Mundial, por causa das minorias, por causa da quantidade enorme de alemães que vive aí. Portanto, é muito provável que um outro governo alemão nos anos 30, que não fosse o de Hitler, entrasse em choque com a Polónia e com a Checoslováquia por causa do problema das minorias alemãs na Polónia e na Checoslováquia. E esse problema, aliás, é resolvido depois da Segunda Guerra Mundial, como? Pela limpeza étnica. 10 a 15 milhões de alemães são expulsos da Polónia e da Checoslováquia. É assim que foi resolvido o problema. Não foi através da integração e da transformação da Polónia e da Checoslováquia em Estados multiculturais e multinacionais. Não. Eles pura e simplesmente expulsaram a população alemã. Em 1919 não o tinham feito, quer dizer, ainda não o tinham feito. Em 1925 também havia esses milhões de alemães a viver lá. E era muito difícil que esses problemas não viessem a sabotar, digamos, Locarno, por mais que Stresemann julgasse que com a diplomacia lá chegava. Porquê é que Stresemann provavelmente não chegaria lá só com a diplomacia? Porque havia muita tensão política, quer dizer, havia partidos, havia movimentos que estavam a fazer pressão sobre, por exemplo, o governo alemão para acorrer aos alemães que estão a ser vítimas de barbaridades na Checoslováquia. Os alemães estão a ser vítimas de atrocidades na Polónia, coitadinho, olha o que está a acontecer. Quer dizer, era muito difícil a um governo resistir a isto. Quer dizer, isto é dizer, não, nós estamos aqui a negociar. Não negociar, eles andam a perseguir, andam a matar-nos, andam a expropriar os nossos concidadãos, os nossos compatriotas lá e não fazem nada. Portanto, era muito difícil para um governo manter o espírito Locarno neste ambiente de acusações, de demagogia, e claro, havia imensos partidos e movimentos na Alemanha que estavam, não era só os nazis, que estavam muito disponíveis para abraçar a causa das populações alemãs na Polónia e na Checoslováquia e para explorar essas questões para progredir eleitoralmente. Portanto, era difícil, muito provavelmente, ter mantido aquele espírito de tranquilidade, de diplomacia e de intermediação internacional para resolver conflitos. E depois, claro, nos anos 30 não é só nestes países que há conflitos noutros países. Há, por exemplo, uma guerra civil na Espanha em 1936 por razões internas à Espanha, mas que coloca um problema de intervenção aos vários Estados europeus. E isso vai criar, por exemplo, as tensões de política interna nos vários Estados podiam criar desavenças também entre os outros Estados a partir do momento em que criavam zonas de conflito. Isto é, a Espanha, em 1936, torna-se uma zona de conflito, a França e a Inglaterra inclinam-se mais para um lado, a Alemanha e a Itália para o outro, e depois decidem, ninguém intervém, mas de facto depois mandam para lá... Há quem mande para lá armamento e homens, portanto, a própria política interna destes vários países nos anos 30, devido à polarização, devido à crispação política e à possibilidade de violência, fazia com que Locarno até pudesse ser sabotado através da implosão de Estados, como aconteceu à Espanha em 1936. E além disso também havia grandes atores
políticos que ficaram de fora dos tratados Exatamente. de Locarno. O Tratado de Locarno, que a ideia é vamos acabar com os conflitos na Europa e deixa de fora uma das principais potências europeias. A Rússia não faz parte dos tratados de Locarno. A Rússia bolchevista, a Rússia de Lenin e de Stalin. A Rússia tinha um papel, esta Rússia comunista tinha um papel ambíguo na Europa. Estava a ajudar a Alemanha a armar-se secretamente. Portanto, havia acordos para os alemães poderem treinar na Rússia comunista e, ao mesmo tempo, em troca de investimentos e tecnologia alemã. Mas, nitidamente, o Estado soviético está a conceber-se como um Estado sucessor do Império dos Czares e a querer reocupar os territórios que faziam parte do Império dos Czares, os países bálticos, uma parte da Polónia, uma parte da Roménia. Eles estão convencidos que isso fazia parte da Rússia dos Czares e faz parte também da União Soviética. Portanto, é uma potência, a União Soviética é uma potência chamada revisionista, quer rever os tratados. Quer dizer, ficou de fora e, portanto, não aceita. Portanto, a própria Itália, que é esta Itália de 1925, subscreve Locarno, mas é a Itália fascista, é a Itália de Mussolini. A Itália, naquele momento, tem uma posição ambígua, porque é imperialista, mas está a direcionar o seu imperialismo para fora da Europa, para a África. Mas mesmo, portanto, a Abissínia, que vai tentar conquistar nos anos 30, a Líbia, portanto, é para aí que a Somália, é para aí que a Itália, aparentemente, em 1925 está a dirigir-se. Mas a Itália também tem aspirações na Europa. A Itália saiu da Primeira Guerra Mundial convencida que tinham dado um mau negócio. A Itália tinha entrado na guerra em 1915 ao lado dos aliados, com grandes promessas dos aliados. A Itália, em 1914, era aliada da Alemanha e da Áustria. E os aliados tinham desviado para o lado dos aliados com grandes promessas. E as grandes promessas que tinham feito à Itália era de que podia recuperar territórios que pertenciam à República de Veneza e às repúblicas italianas e que ainda não faziam parte do Reino de Itália. Portanto, o Reino de Itália, a unificação é de 1861, é recente, e os governos italianos têm aquela ideia de que, está bem, então o que é a Itália? A Itália não é apenas a Península Italiana, é todos os territórios que estavam sob o domínio das repúblicas italianas. Mas o que é que a República de Veneza tinha? A República de Veneza controlava uma grande parte do Adriático, a atual Jugoslávia, a Albânia, uma parte de ilhas gregas, etc. E os italianos acham que isso tudo pertence à Itália como Estado sucessor da República de Veneza. Okay. E, portanto, aliás, nos anos 30 é isso que Mussolini vai fazer. Vai conquistar a Albânia, vai tentar apossar-se de partes enfim, vai depois também tentar conquistar a Grécia, etc., porque acha que tudo isso fazia parte dos domínios italianos da Itália. E estamos a falar da Europa, mas fora da Europa havia também uma outra potência que também tinha estado do lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, mas também tinha achado que tinha saído com um mau negócio depois da Primeira Guerra Mundial, que é o Japão. O Japão também acha que tinha direito a muito mais, sobretudo na China, e em 1931, aliás, vai invadir a China. Bom, sim, Rui. Bem, portanto, mas além destes países, estas potências revisionistas com aspirações que as levariam a subverter a ideia de que todos os conflitos deviam ser resolvidos de maneira não militar. Há ainda um outro ponto que, digamos, que também não contribuía para a estabilidade de Locarno. E que era uma ideia geopolítica. Isto é a ideia do que é que era a política mundial, o que é que fazia um país poder ser soberano, verdadeiramente autónomo. E para muita gente, quer na Alemanha, na Itália, no Japão, mas também noutros países, há a ideia de que para um país ser verdadeiramente soberano precisa de se equiparar àquele país que para toda a gente parecia realmente soberano, que era os Estados Unidos. Era
os Estados Unidos tinham saído da Primeira Guerra Mundial como a grande potência mundial, a grande potência económica, a grande potência financeira, a grande potência militar. E isso era atribuído à dimensão dos Estados Unidos, à sua grande área territorial, aos recursos naturais que tinha, à sua grande população. E isso tinha criado em muitos países, em muitos políticos e ideólogos de muitos países, a ideia de que um país que não queira cair sob a influência financeira e económica americana tem, para ser verdadeiramente independente, tem de ter uma dimensão igual à dos Estados Unidos. Portanto, tem de ter uma área de influência idêntica à dos Estados Unidos, porque senão é um vassalo dos Estados Unidos, como parecia ser a Inglaterra e a França. Essa também foi a ideia que depois presidiu à criação da União Europeia. O que tu estás a dizer Sim, é um bocadinho a ideia de que é preciso ter uma... teve essa ideia antes. Não foi só Hitler, foram vários gente. Hitler foi um daqueles que teve essa ideia antes. A ideia de que é preciso atingir uma determinada dimensão para contar na política mundial. Portanto, é a ideia de que ou se é uma potência poderosa ou se é um vassalo. Sim. E para ser uma potência poderosa, económica, financeira, militar, é preciso ter uma certa dimensão. E isso, obviamente, também criava na Alemanha, na Itália, no Japão, esta ideia de uma grande política de expansão para criar áreas grandes em que permitisse a Alemanha e o Japão terem influência. Até julgava-se que a Inglaterra talvez tivesse alguma já por causa do Império Britânico, mas, por exemplo, a França também não tinha e, portanto, também precisava. Mas a França, claro, estava-se a tentar expandir em África e no Norte da África, portanto, talvez aí conseguisse essa dimensão. Mas, por exemplo, a Alemanha e a Itália precisavam também de qualquer coisa e a Alemanha, que não tinha colónia, que tinha ficado sem as suas colónias africanas, viu que verdadeiramente então tinha de ter colónias europeias para compensar. Portanto, esta ideia de uma política mundial acho que era também algo que acabaria por afetar o espírito locarno. Isto é, havia demasiada gente nestes países a pensar que não, vamos continuar. Se nos mantivermos aqui todos amigos a negociar entre nós, acabamos de ficar sempre sob a pata americana. Portanto, o problema dos Estados Unidos começa-se a tornar temos de fazer frente aos Estados Unidos. Quer dizer, temos de crescer para fazer frente aos Estados Unidos. E, ora bem, isso era um fator de desordem, quer dizer, de restabelecimento das fronteiras. É que depois da Primeira Guerra Mundial, de facto, a Europa ficou numa grande dependência dos Estados Unidos. Não, é totalmente dependente. E o grande problema, verdadeiramente, é que os Estados Unidos não exerceram a influência que deviam ter exercido. Esse é que, digamos, é o último fraqueza de Locarno, é que os Estados Unidos, a Europa depende imenso dos Estados Unidos, depende dos Estados Unidos financeiramente, é os empréstimos americanos que fazem a Alemanha funcionar, e os Estados Unidos não estão disponíveis para exercer esse papel de liderança. Isto é, os Estados Unidos não estão disponíveis para pagar para ter influência. Os Estados Unidos, na década de 20, o Senado e o Congresso americano estão dominados por pessoas que dizem: nós não temos nada a ver com o resto do mundo. Se eles querem a nossa influência, pagam-nos. Se não querem, que se danem, quer dizer, façam o que quiserem. Aquele espírito isolacionista. É um espírito de a República Americana foi construída por europeus que queriam fugir da Europa e, portanto, nós não vamos voltar à Europa. Quer dizer, isto é, não vamos voltar para lá. Quer dizer, estamos. E, portanto, reparem, nos Estados Unidos há também uma ideia da independência americana. E os Estados Unidos só podem ser independentes se não tiverem compromissos. Se não tiverem garantias. E aquela ideia que nos Estados Unidos há também uma ideia que o que é que levou à Primeira Guerra Mundial? O sistema de tratados e de garantias mútuas que aquelas potências europeias tinham criado entre si. E, portanto, os Estados Unidos se começa a proteger a França e a Inglaterra e a garantir as fronteiras entre a Alemanha e a França, etc., um dia destes estamos outra vez em guerra na Europa, quer dizer. E nós não queremos isso. Certo. E, portanto, não estamos disponíveis para isso. Portanto, se eles querem os nossos capitais, os nossos investimentos, é como investimento, isto é, nós temos de ter retorno, e se por acaso até quisessem o nosso apoio, tinham de o pagar. Aliás, é o espírito que leva, em 1918, 1919, eles não cancelam as dívidas de guerra da França e da Inglaterra, dizem não, têm de pagar até ao último
até a última... não, mas isto foi um combate, estivemos juntos contra a Alemanha. Pois foi, mas os tanques e os aviões e as espingardas eram nossas e vocês vão ter de pagar isso tudo. Portanto, esse egoísmo vai-se ver, ou não é egoísmo, digamos, esse ponto de vista, digamos assim, vai-se ver em 1929, 1932, quando há a crise nos Estados Unidos, crise da Bolsa, que depois cria uma crise bancária nos Estados Unidos. E o que é que faz os Estados Unidos? Contagia a Europa, não é? Não, mas contagia a Europa como? Porquê? Contagia a Europa porque os bancos americanos retiram os capitais da Europa, dizem... O dinheiro vem todo outra vez para os Estados Unidos. Quer dizer, é isso que provoca a crise da Europa. Quer dizer, não há a conduta é essa. O dinheiro americano agora já não continuamos a emprestar e vocês têm de pagar tudo aquilo que nos devem. Portanto, os Estados Unidos retiram capitais, fecham também depois o seu mercado aos produtos europeus, fecham também os Estados Unidos à imigração europeia, que era um grande escape para a Europa, muita gente ia para os Estados Unidos, e a Europa não vai compensar esse vazio. Quer dizer, a Europa por si, os países europeus por si, em 1929, 1930, ainda imbuídos do espírito Locarno, portanto, ainda todos cooperantes, mas eles não têm meios para evitar o caos em que a Europa vai ficar quando o dinheiro americano deixa de vir para a Europa. Portanto, os Estados Unidos são um elemento... Quer dizer, os Estados Unidos que não são subscritores de Locarno, que não estão em Locarno, coisa nenhuma, são de facto a chave do sucesso que Locarno podia ter. Isto é, aquilo dependia dos Estados Unidos. E também, se bem me recordo, também não pertenciam nessa altura à Liga das Nações. E os Estados Unidos também, tendo sido o presidente Wilson dos Estados Unidos, o grande entusiasta da Liga das Nações, quando apresentou a Liga das Nações ao Congresso americano, sobretudo ao Senado, houve uma série de senadores que disseram o que é isto das garantias de fronteiras e coisas assim. O que é isto da Liga das Nações garante as fronteiras? E o presidente Wilson diz, não, mas garante assim, teoricamente, diz que as fronteiras... Não, isso se calhar quer dizer que temos de mandar tropas para... Não, e portanto os Estados Unidos ficaram de fora da Liga das Nações. Portanto, os Estados Unidos são de facto a única potência que podia garantir as fronteiras na Europa, verdadeiramente. Era a única potência que, perante a Alemanha e a França dizendo... A fronteira passa por aqui, a França e a Alemanha percebiam, acabou-se a conversa. Sim. É assim, também não o vai fazer, e nenhuma outra potência europeia, e nenhuma outra combinação de potências europeias era tão credível para o fazer. Quer dizer, não tinha essa credibilidade, porque não tinham os meios. O que quer dizer, portanto, em resumo, mesmo sem Hitler, isto é, mesmo que em 1933 o presidente de Edimburgo, por milagre, tivesse decidido, não é boa ideia nomear o líder do partido nazi chanceler da Alemanha, mesmo que isso tivesse acontecido. Isso obviamente teria, atenção, isso teria feito uma diferença enorme. Quer dizer, isso teria feito uma diferença enorme, porque Hitler é um jogador político viciado no risco, e a quem só interessa o grande império, ele não lhe interessa pequenas coisas. Ele vai... Nos anos 30 ele vai jogando, vai conquistando coisas e vai jogando sempre para mais. Isto é, consegue uma parte da Checoslováquia, e depois vai para a Polónia, e depois vai dali para tentar conquistar a Rússia. Quer dizer, portanto, ele só lhe interessa o máximo. Quer dizer, não lhe interessa... Se alguém lhe dissesse isto já é suficiente, não, ele interessa-lhe o máximo. Ele vai ao extremo. Isto é, extremo de conquista, extremo de políticas de extermínio contra os judeus. Portanto, a única maneira que interessa a Hitler de exercer o poder político é no máximo, quer dizer, é com a fúria e para atingir os objetivos máximos. Portanto, ele em si tem um potencial de disrupção, de subversão enorme. Portanto, ele vai fazer uma enorme diferença nos anos 30. Agora, sem Hitler, com ele tudo correu o pior possível, quer dizer, aconteceram as piores coisas na Europa. Agora, sem Hitler, não quer dizer que as coisas tivessem corrido completamente bem. Quer dizer, e por isto tudo, isto é, muito provavelmente, em meados da década de 30, poderia ter havido um governo alemão que, sob pressão, tivesse saído do caminho das negociações e das diplomacias do Gustav Stresemann
e tivessem encarado a possibilidade de um conflito militar com a Polónia ou com a Checoslováquia para resolver o problema das minorias alemãs na Polónia e na Checoslováquia. Certo. E que isso pudesse ter levado a França e a Inglaterra a darem garantias à mesma à Polónia e à Checoslováquia e termos uma Segunda Guerra Mundial, que provavelmente podia não ter sido uma Segunda Guerra Mundial tão terrível como foi a Segunda Guerra Mundial com Hitler, porque Hitler de facto faz diferença. Uma Alemanha que fosse apenas um Estado autoritário, militarizado, podia ter-se comportado de uma maneira completamente diferente daquela de Hitler, mas portanto não quer dizer que mesmo sem Hitler, Lucarne tivesse sobrevivido. Certo. Isso de facto não é uma perspectiva muito animadora, porque quer dizer que já não é às vezes já nos habituaste à falta de ânimo às vezes as coisas mais terríveis para as melhores coisas caírem. Mas de qualquer maneira, repito, em 1925 as pessoas que acreditaram em Lucarne tinham boas razões para acreditar em Lucarne e não eram pura e simplesmente ingênuos que não estavam a ver o que é que ia acontecer. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição de O Resto da História. Até para a semana.